Só entra na guerra quem está disposto a vencer. Só entra na guerra quem tem ânimo para isso. Só entra na guerra quem não tem nada a perder e quem não tem medo de nada. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando temos uma vida diante do altar, quando temos uma vida diante de Deus, queridos, nada pode nos abalar, a não ser a nossa falta de fé, a nossa dúvida, a nossa desesperança, a nossa desconfiança, porque quem realmente serve ao Senhor, quem confia no Senhor, não tem como duvidar do que Ele pode fazer na minha e na sua vida. E Davi vai relatar isso daqui a pouco na palavra do Senhor. Davi, que era um criador de ovelhas, um pastor de ovelhas, vivia de trás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai, que olhava para aquele menino de pouca estatura, baixinho, menor do que o Davi, não dava nada por ele. Mas é assim que muitas pessoas nos veem, é assim que muitas pessoas nos olham quando nós estamos diante de uma batalha, de uma guerra. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Se você veio para essa noite, para uma guerra, então esteja preparado para essa guerra. Porque a palavra do Senhor diz que todos os dias nós enfrentamos guerras. Todos os dias nós enfrentamos desafios. Mas isso faz parte da nossa vida. Tem gente que não aceita isso, mas faz parte das lutas que vivemos, que passamos, para que a nossa fé ela possa ser aprimorada e ela possa ser fortalecida a cada dia. Para isso é necessário que a gente se fortaleça no Senhor a cada dia que passa. E eu vou trazer já essa mensagem em 1 Samuel, livro de 1 Samuel capítulo 1. Você que tem a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 17, perdão, versículo 1. Todos acharam? Quem não achou, pede ajuda aí, que os diáconos estão à disposição. Amém? Quantos aqui vieram do trabalho aqui? Diga amém. E quantos aqui nessa noite estão um pouquinho cansados? Por isso que esse culto é um culto que tem que ser rápido e objetivo. Não é rápido, mas sem sentido, mas é rápido com o objetivo de você sair daqui entendendo a mensagem de Cristo e você ser edificado e transformado pela palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu sei que você estando aqui nessa noite não é em vão. Você está aqui porque você tem que buscar algo da parte de Deus. E você também confia em Deus, correto? Porque se você não confiasse, se você não tivesse nada a buscar de Deus, você não estaria aqui. Mas se você está aqui porque você confia no Deus que você serve, amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos antes de nós fazermos a leitura da palavra, para que a gente possa entrar, estar bem preparados, porque às vezes o inimigo ele coloca o cansaço para nos parar, às vezes o inimigo ele coloca, o desânimo para tentar impedir da gente ouvir a mensagem da palavra de Deus, às vezes o inimigo ele coloca situações para você chegar aqui nesse lugar e você não abrir o coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Então eu queria te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e vamos entoar um louvor, pedindo ao Senhor que Ele possa renovar a nossa vida, amém? Quem gostaria nessa noite de ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, diga amém. Feche seus olhos nessa noite, vamos estar louvando ao Senhor com a seguinte canção: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Mais uma vez declare nessa noite: renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Declare mais uma vez: renova.
renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Peça ao Senhor para te renovar nessa noite. Renova-me, Senhor, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, oh aleluias, necessita mais. Porque tudo, declare mais uma vez, aleluias. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aleluia, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode declarar mais uma vez: necessita. Aleluias. Necessita mais de ti. Mais uma vez declare: necessita mais de ti. Senhor Deus e amado Pai, na tua presença, que nessa noite o teu Espírito Santo possa falar em cada coração nessa noite, Senhor. Trabalha em cada vida, em cada coração presente aqui, Senhor. Em cada vida que vem buscar a tua presença, Senhor. Que o Senhor possa preparar cada ouvido, cada coração para receber a tua palavra. Porque pela tua palavra é que nós vamos ter fé para lutar contra as circunstâncias, para lutar contra as dificuldades, para lutar contra as tribulações que vêm sobre as nossas vidas, ó Pai. Talvez muitas pessoas chegam aqui nesse lugar com o coração, Pai, transtornado, com o coração, Senhor, Pai, agitado, mas que nessa noite o Senhor possa, Pai, preparar cada coração com a tua presença, Senhor, Pai. Cada vida aqui presente possa estar atento para ouvir a tua voz, ó Pai, deixando o teu Espírito Santo a falar aos nossos ouvidos nessa noite, Pai. Por isso, Pai, usa-me, Pai, como boca do Espírito Santo do Senhor, Pai. Me usa, Senhor, Pai, como instrumento em tuas mãos para ministrar em cada coração, para ministrar em cada vida aqui nessa noite, Pai. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a tratar a cada coração nessa noite, Pai. Por isso, toma cada vida presente, toma essa palavra que vai ser ministrada nessa noite e prepara cada coração para receber a tua palavra, Pai. E que nessa noite essa pessoa, Pai, que entrou aqui nesse lugar, venha sair daqui com a sua mente transformada, com o seu coração transformado pelo poder da tua palavra, Pai. Por isso, toma cada coração, Pai, cada vida aqui presente, e nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz nessa noite, Pai. É o que eu te peço desde já e te agradeço, Pai. E eu creio, Pai, na manifestação do teu poder aqui nesse lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Mais uma vez, dá um sorriso pro seu irmão que está do seu lado aí, ó. Olha como é que é bonito o sorriso do seu irmão, tá vendo? Elegante, né? Irmão Rildo fez a barba, ficou, ó, elegante, né? Nunca tinha visto sem barba. Olha como é que ele tá bonito, rapaz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o pastor Humberto não pôde estar presente aqui nessa noite, porque o filho dele, né, o Pedro, estava passando mal, né? Estava com febre, ele teve que levar o Pedro para o médico. Depois vamos estar clamando pela vida do Pedrinho, tá? Como igreja precisamos orar pelos nossos pastores e também orar pelos familiares dele, porque a gente sabe que a luta é grande. O inferno também não vai ficar parado sem fazer nada. Ele vai tentar de todas as formas, tentar destruir, tentar desanimar. Mas a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então daqui a pouco, quando nós levantarmos o clamor, vamos estar intercedendo e orando pela vida do pequeno Pedro. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Diz assim, olha só.
Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam outra, estando o vale entre eles. Versículo 4. Um guerreiro chamado quem? Quem? Que era de Gate, veio de acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 9 centímetros, 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava canaleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Esse é o versículo que eu queria que você prestasse bastante atenção. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha o quê? Escolha o quê? Um homem. Antes da palavra homem vem o quê? Não, antes da palavra homem vem o quê? Um. Diga comigo, um. Somente um. Somente um. Se puder, vamos lá. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencermos, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e eu puser fora do combate, vocês serão como os nossos escravos e nos servirão. Aqui no versículo 8, eu queria que você prestasse bastante atenção. Quem aqui já ouviu essa história de Davi e Golias? É uma história longa e uma história também que mostra a manifestação do poder de Deus através de Davi. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu ouvi isso de uma pessoa, né, que trouxe esse versículo, e eu procurei me aprofundar nesse versículo, e isso me chamou a atenção pelo que o filisteu, o Golias, fez aqui. Ele chegou diante do povo de Israel, estava o exército dos filisteus de um lado e o exército de Israel do outro lado. E no meio tinha um vale. Então estava um exército de um lado e o outro exército do outro. E a Bíblia diz que saiu um guerreiro do meio do exército filisteu. E ele gritou falando assim: olha, quem são vocês para me desafiar, em outras palavras? Quem são vocês para querer combater um guerreiro como eu? Parafraseando. E é isso que o inimigo ele tem feito agora nesse exato momento. Está se levantando um gigante na tua vida e dizendo: quem é você para me enfrentar? Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Está se levantando um gigante contra a tua vida, contra a minha vida, dizendo para você o seguinte: quem é você para se levantar contra mim? E uma coisa que ele falou foi o seguinte: escolha um homem de dentro de vocês aí, do exército de vocês, para me enfrentar. Golias falou o nome de alguém? Ele falou diretamente para alguém? Não, ele falou um homem. Escolha um homem para me enfrentar. Ele não falou o nome de ninguém, não falou o nome de Davi, não falou diretamente para ninguém. Ele falou: escolha um guerreiro, em outras palavras, e escolha alguém de dentro de vocês, no meio de vocês, que tenha coragem para me enfrentar, que não tenha medo de me enfrentar. E eu pergunto para você nessa noite: esse um homem é você? Esse um homem é você? Porque nessa noite o inimigo ele está desafiando você. Aqui Golias, ele lançou um desafio para o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele trouxe uma palavra que fez com que todo o exército de Israel tivesse medo do que ele falou. E é isso que o inimigo está fazendo nesse exato momento. Ele está falando palavras para que você possa ter medo dele, para que você possa desistir de lutar contra ele, para que você possa estar
temendo de medo de não enfrentar o gigante Golias. Aqui ele disse: escolha um do meio de vocês para me enfrentar. O Senhor nessa noite, Ele quer usar esse um para ir contra Golias. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, meu querido e minha querida: você tem coragem de enfrentar esse gigante? A Bíblia diz que o povo de Israel, nem Saul, que era treinado em guerra e batalha, tinha experiência de batalha, não ousou enfrentar Golias. E a Bíblia diz que todo mundo ouvindo aquilo ficaram temerosos. Mas Golias não avançou, porque ele queria encontrar alguém, esse um, que pudesse enfrentar ele. A Bíblia diz, logo mais você pode ver, que existia um homem de trás das malhadas, que cuidava das ovelhas de seu pai. E esse homem era Davi. Era um homem que cuidava das ovelhas, era um homem que cuidava dos afazeres de seu pai, mas também sempre estava também servindo a casa do rei Saul. Ou seja, ele estava cuidando da sua casa, mas ao mesmo tempo também servindo ao rei. E o pai de Davi chega para ele e fala assim: olha, você vai agora lá onde os seus irmãos estão no campo de batalha e leva a comida para eles. Você pode ver no versículo adiante, você pode ver que Davi, o pai de Davi, ele vai lá e manda ele levar a comida para os seus irmãos. E chegando lá, está lá os seus irmãos, e Davi, ele ouve uma palavra que deixou indignado, deixou ele revoltado. Um filisteu, um guerreiro chamado Golias, afrontando o seu Deus. Querendo humilhar o Deus de Davi. Aí eu pergunto para você: inimigos têm se levantado contra a nossa vida, têm humilhado você, têm colocado no seu coração a dúvida de você confiar no seu Deus. Ele tem falado: você me enfrentar? Quem é você e quem é esse Deus que você está servindo para me enfrentar? Eu sou um guerreiro preparado para a batalha, eu sou um guerreiro que sei das coisas, eu sei como lutar. Mas e você? A Bíblia diz que Davi não era um guerreiro treinado. A Bíblia diz que Davi, ele cuidava das suas ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Então ele tinha ferramentas para cuidar de ovelhas. Golias não. Golias era um homem preparado. Era um homem experiente de batalha. Era um homem forte. Era um homem extremamente armado até os dentes. E ele carregava pesos porque era muito forte. Era um homem que tinha experiência de batalhas. Queridos, o primeiro ponto que nós precisamos aprender aqui nessa noite: não subestime teu inimigo. Não subestime o seu inimigo, porque ele não brinca em serviço. E quando ele está se levantando e ele está se posicionando para te atacar, não é para dar tapinha nas suas costas, é para te matar, é para te derrubar, é para tirar você do caminho, é para tirar você do eixo, é para você duvidar do seu Deus que você serve. É para isso que ele está se levantando, para te desestruturar, para fazer você duvidar de quem você serve. E muitas pessoas têm se curvado diante desse inimigo. Muitas pessoas têm dado ouvido às palavras que o inimigo tem proferido para ela, tentando minar o coração dela, e tem conseguido muitas das vezes. Qual é o inimigo que tem se levantado contra a tua vida? Qual é o gigante que tem se levantado contra a tua vida? Na sua família? Na sua área financeira? Na sua área sentimental? Em que área da sua vida o inimigo tem se levantado contra a tua vida? Em que área da sua vida que o inimigo ele tem colocado a sua tropa para lutar contra a sua vida? Aqui ele desafiou um do meio do exército de Israel, e ninguém foi. Mas Davi, ouvindo as palavras que ele estava proferindo ao seu Deus, a Bíblia diz que Davi se indignou. E ele se levantou contra ele e falou: quem é esse circunciso que pode afrontar o Deus de Israel? E até o seu irmão Eliabe, ele repreendeu: como é que você pode falar uma coisa dessa? Só que ninguém teve coragem para enfrentar o Golias. Mas Davi se colocou à disposição. Esse homem que foi chamado para enfrentar Golias se dispôs, teve coragem para se levantar contra Golias. Poderia ser uma coisa pessoal? Não. Davi se revoltou porque ele estava falando contra o seu Deus.
Davi estava revoltado porque ele estava afrontando o povo de Israel, os filhos de Deus. E eles estavam se submetendo às palavras que Golias estava proferindo para eles, fazendo eles ficar com medo. E nessa noite, você tem medo de enfrentar Golias? Você tem medo de enfrentar o teu gigante? Você está com medo? Você está se deixando levar pelas palavras que o inimigo tem falado contra você? Você tem se deixado levar pelas circunstâncias que o inimigo tem colocado no teu caminho? Você tem se deixado levar? Ou você tem se levantado para enfrentar esse gigante? A Bíblia diz que Davi foi lá para o rei Saul e falou: meu rei, eu sou esse um homem que vai enfrentar Golias. E o rei, quando olhou para ele, falou assim: meu filho, você é jovem, você é um menino, como é que você vai enfrentar um homem dessa altura, preparado em guerra, equipado, todo preparado para uma guerra? Você vai perder. Mas só que Davi, ele tinha confiança no Deus que ele servia. Davi, ele sabia em o Deus que ele estava servindo. Davi sabia quem era o Deus que ele estava servindo, porque ele sabia que se ele se colocasse diante, na posição que Deus queria que ele se colocasse, como um soldado, como um guerreiro, Deus o livraria. A Bíblia diz que quando Davi cuidava das ovelhas de seu pai, a Bíblia diz que o leão foi lá e tentou pegar uma ovelha. A Bíblia diz que ele foi lá e rasgou o leão ao meio. A Bíblia diz que o urso também foi lá tentar pegar uma dessas ovelhas. Ele foi lá e matou o urso também. Se ele teve a capacidade de matar um urso e um leão, quem dirá com esse filisteu chamado Golias? Queridos, não é sobre o que nós sabemos, ou o que nós conhecemos, ou pela força do nosso próprio braço, mas sim no Deus que você confia. Não é pela força do conhecimento que você tem, mas é pela pessoa que você serve e quem você acredita. A Bíblia diz que o rei Saul, ele foi lá e colocou a armadura dele para ele. Só que aquela armadura não foi feita para Davi. Aquela armadura foi feita para Saul. Ou seja, Deus, ele vai te capacitar com as armas que você tem. Deus, ele vai te preparar com as armas que você tem. O que Davi tinha? Simplesmente um bastão e uma funda. É o que ele tinha. Eram as armas necessárias que ele precisava para enfrentar o Golias. Ou seja, não vista uma armadura que não é sua. Não tente querer ser alguém que está preparado na frente, que já foi preparado um propósito. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um objetivo para a vida de cada um de nós. Então para você, Deus, ele te trata de uma forma, mas para outro, ele trata de outra forma. Cada um de vocês tem um preparo da parte de Deus. E Davi tinha esse preparo. Só que tem uma coisa que Golias não tinha, mas Davi tinha. Sabe o que era? Davi era um homem preparado, não era? Davi é um homem extremamente preparado para a guerra, um cara habilidoso, um cara que tem experiência com guerra. Mas Davi tinha uma coisa que Golias não tinha, que era o quê? Experiência com Deus. Davi não tinha, Golias não tinha o sobrenatural de Deus na vida dele. Golias não tinha o poder de Deus sendo manifesto na vida dele. Essa era a diferença de Davi para Golias. Golias era todo equipado, era um homem preparado, mas Davi também tinha experiência com Deus, tinha habilidades com Deus, ele tinha o sobrenatural de Deus e ele tinha o poder de Deus na vida dele. Queridos, nessa noite, Deus, ele quer manifestar o poder dele através da tua vida. Deus, ele quer manifestar o poder dele através de você, e é você que Deus está chamando para enfrentar esse Golias que está se levantando contra a tua vida. Ele está te desafiando nessa noite, queridos. Quem será essa pessoa que vai se enfrentar esse Golias? Quem será essa pessoa que vai vencer essa batalha, que vai vencer essa guerra? Queridos, Deus está te chamando e Ele vai te capacitar, queridos. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, Deus, Ele capacita os escolhidos. Deus, Ele prepara os escolhidos. Deus, Ele levanta e Ele dá a vitória para aqueles que Ele escolhe. Não adianta você ficar lamentando, chorando. E agora o que eu vou fazer? Eu não tenho habilidade, eu não sei muita coisa. Então confia no Senhor. Você quer ver? A melhor arma que você pode vencer o teu inimigo, esse gigante, é a palavra de Deus, é a oração, é a joelho no chão, é você clamar ao Senhor. Isso sim, é a arma que você pode usar, e a arma mais poderosa, porque Davi venceu o gigante Golias através do poder de Deus.
E esse poder só pode ser dado para aqueles que buscam a palavra de Deus, para aqueles que buscam a presença de Deus, para aqueles que buscam se capacitar em Deus e não na força do seu próprio braço. Apenas um do meio de vocês para me enfrentar. E eu pergunto para você nessa noite: você quer enfrentar esse gigante? Porque Davi, ele se ofereceu para enfrentar, ele se disponibilizou para enfrentar. Golias não chamou ninguém especificamente, ele falou: eu quero um de vocês para me enfrentar. E Davi se disponibilizou, ele se ofereceu. Gente, era um exército imenso, mas nenhum deles se colocou à disposição para enfrentar o Golias. É por isso que muitas pessoas têm perdido a guerra. Sabe por quê? Porque está com medo de enfrentar os seus maiores medos, as suas tribulações. Muita gente está perdendo a guerra porque está ouvindo palavras que está minando o coração, está tirando a sua fé em Deus. Muitas pessoas têm caído no meio do caminho porque não está confiante no Deus que serve. Porque se confiasse de verdade, queridos, era certo a vitória na batalha. E é certo, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que nessa noite você veio buscar essa força, esse poder que vem através da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra que está sendo ministrada no teu coração, queridos, não é simplesmente para te motivar, é para te preparar também, para que você possa se colocar diante da batalha. Só que muitas pessoas têm fraquejado no meio do caminho, têm se deixado levar pelas palavras que ouvem. E são palavras desanimadoras, palavras que entristecem, palavras que faz você desanimar e fazer você desistir no meio do caminho. Mas Davi não. Davi se ofereceu, ele se dispôs a enfrentar o gigante de Golias. Primeiro ponto: seja esse um. E esse um, Deus fará grandes coisas. Um missionário chamado Hudson Taylor, ele fala uma frase muito interessante que eu gostei, eu até guardei isso para mim. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Ele, pois contaram como certa que o Senhor estaria ao seu lado. São pessoas pequenas, pessoas fracas que o Senhor se levanta para tornar grande. São essas pessoas que Deus usa. São essas pessoas que Deus levanta para enfrentar as tribulações que vêm do dia a dia. Mas isso só pode acontecer mediante ao poder da palavra de Deus. Não adianta. E para isso acontecer, você precisa buscar. Você precisa clamar. Você precisa colocar o teu joelho no chão e buscar aquele que pode te dar a solução e aquele que pode te livrar das mãos do gigante que tem enfrentado a sua vida, que tem se colocado na sua vida. Por isso, nessa noite, eu quero que você guarde bem essas palavras. Eu quero que você coloque no teu coração e que não deixe que o inimigo ele venha colocar coisas no teu ouvido, fazendo você desanimar e parar no meio do caminho. Mas que você possa confiar no grande Deus que nós servimos. Esse Deus que operou no passado é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que operou no milagre no passado, Ele também pode operar o milagre aqui ainda hoje. Se você crê de todo o seu coração, Deus ele pode realizar o milagre na tua vida. O que você pode fazer nesse exato momento, mediante ao gigante que se levantou contra a tua vida, é você dizer assim: eu não aceito que você se levante contra o Filho de Deus. Eu não aceito que você se levante contra os filhos de Deus, contra o meu Deus, porque maior é o que está em mim do que está no mundo. O Deus que você serve é maior do que qualquer problema, queridos. O Deus que você serve é maior do que qualquer situação que vem sobre a tua vida. Mas você precisa se colocar na posição de um guerreiro, de uma guerreira. Você precisa se colocar numa posição de alguém que se prontifica, que se disponibiliza, que se ofereça a bater de frente com esse gigante. E se você se colocar confiando em Deus, queridos, a vitória é certa. Vamos estar nessas quartas-feiras orando, intercedendo. Você receberá daqui a pouco uma pedrinha, e essa pedrinha vai simbolizar a pedra que você vai tacar no gigante que tem afrontado você. Davi não tinha experiência nenhuma, mas ele tinha o sobrenatural de Deus, a palavra de Deus sobre a vida dele. E assim como ele também teve, você também pode ter também. Mas você precisa acreditar. Queridos, essas quartas-feiras é para você realmente buscar, é para você clamar a presença de Deus.
Eu posso estar aqui na frente com os pastores clamando pela tua vida, mas a maior parte, quem precisa fazer é você. Porque não adianta eu crer por você, mas você precisa crer também. Se você não confiar naquilo que Deus é na tua vida, meu querido, então essa guerra, nem adianta entrar, já é perdida. Mas se você entrar confiante, como Davi entrou, pode ter certeza que a vitória já é certa, já é garantida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, primeiro ponto, seja esse um. Segundo ponto, não subestime o teu inimigo. Encare de frente com seriedade. Eu não estou falando aqui para você respeitar o teu inimigo, mas para você reconhecer que ele não está para brincadeira. Como também, Deus também não está para brincadeira. Porque se ele se levanta contra a tua vida, se você realmente se colocar diante, debaixo das mãos de Deus, esse inimigo que está se levantando contra a tua vida, ele vai se levantar para cair, como Golias fez. Ele se levantou contra o povo de Deus, ele se levantou contra Davi, mas a morte foi certa. A Bíblia diz que depois disso, Davi, com a sua coragem, com as armas que ele tinha, pegou a pedrinha e lançou sobre a testa do gigante, e ele caiu morto. Então nessa noite você crê que se você lançar a sua pedra, o gigante vai cair morto? Se você crê, então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.